a gente começa a fazer balé, a gente precisa aprender os movimentos. Além dos movimentos, a gente precisa aprender a postura. Como que eu me coloco na postura para fazer os movimentos? Porque não é só ir lá e ficar copiando os movimentos, né? Aí você não vai conseguir evoluir. Eu preciso entender como que eu coloco as forças corretas no meu corpo para executar cada movimento. Essa é a grande chave, essa é a grande diferença que faz quando a gente estuda balé do que quando a gente só pratica. Quando a gente faz isso, a gente cria condições do nosso cérebro, nosso corpo se comunicar melhor para executar os movimentos do balé, porque é uma comunicação entre meu cérebro e meu corpo. O meu cérebro fala, tem que esticar o pé, esticar o joelho, e o meu corpo tem que obedecer. Quando eu estudo, eu acelero esse aprendizado. Agora, se eu só vou na escola presencial ou mesmo online, fico fazendo aula, fazendo aula, fazendo aula sem estudar, eu acabo que eu só pratico. Eu não tenho tempo de aterrissar o conhecimento, de acelerar esse conhecimento. Então, quando a gente começa no balé, a gente tem que aprender a nossa postura e aprender a executar todos os movimentos. E como que a gente aprende isso? A gente aprende isso com uma sapatilha de meia ponta, que é uma sapatilha assim, ó, de paninho, tá vendo? Ela cabe na minha mão, molinha, tá? Ela tem um corinho aqui atrás para a gente não escorregar, mas basicamente é isso, uma sapatilha de meia ponta. E aí eu vou trabalhar tudo na meia ponta do pé. Eu tenho toda essa base aqui, ó, do meu pé para trabalhar quando eu subo na meia ponta, ok? Então, quando a gente começa, a gente sente já dificuldade por subir na meia ponta. Imagina se a gente começasse direto na ponta, que só tem essa área aqui, ó, de contato, 2 dedos. Sim? Aqui, ó, 4 dedos de contato com o chão. Na ponta eu tenho 2. Então, quando a gente começa balé, a gente começa com a meia ponta, para que a gente consiga ter mais equilíbrio para aprender os movimentos, principalmente os movimentos que a gente sobe na meia ponta. Depois de um tempo, a gente vai praticando, que a nossa técnica vai ficando boa. Eu vou começando a dançar bem, entendendo o que eu estou fazendo, conseguindo executar os movimentos. Aí é a hora que a gente vai ser convidada ou não para fazer ponta. Normalmente, como que funciona o processo de você, numa escola presencial, ir para as pontas? O seu professor olha para você e fala, escuta, vamos começar a colocar ponta? Por quê? Porque ali na aula presencial, ele ficou avaliando você para saber a hora certa de colocar ponta no seu pé. Como que funciona isso aqui no mundo paralelo de balé para adulto, balé online? O balé online ele é um mundo paralelo de balé para adulto. Aqui acontecem coisas que não acontecem lá fora, sim? Aqui, como que a gente faz? Existem alguns critérios que você precisa ter para você conseguir fazer aula de ponta, que é exatamente o que a Ana estava falando ali em cima, né? Criança coloca ponta com 10 anos de idade, às vezes nem o pé, nem o ossinho do pé está formado ainda. E isso pode ser prejudicial para a criança, sim. Nós, adultos, já temos o nosso pé formado, os nossos ossos do pé são formados, então isso já não é uma coisa que é importante para a gente, porque já está tudo pronto. Agora, existem outros 3 critérios que fazem com que você possa ou não ir para as pontas. O primeiro critério é você conseguir ter alinhamento entre a sua perna e a frente do seu pé. Sim, imagina que isso aqui é minha perna e isso é a frente do meu pé. Eu preciso ter retinho isso aqui. Então, quando eu faço uma meia ponta alta, e eu olho lá para minha perna e a parte da canela tá alinhada com a frente do meu pé, o tornozelo ali tá retinho, show, eu tenho alinhamento. Como que eu faço para conseguir esse alinhamento? Né? Principalmente quem não tem, quem sobe na meia ponta baixa, acaba fazendo uma curvinha na frente do tornozelo e aí eu não tenho alinhamento. Se você não tem alinhamento na frente do tornozelo, vai ser impossível você colocar a ponta, porque para colocar a ponta, para eu ficar na pontinha do pé, eu preciso levar o meu tornozelo lá para frente. Se meu tornozelo não vai para frente, eu não consigo subir, eu não consigo manter equilíbrio. Então, primeira coisa que você precisa é ter o alinhamento. E aí, para ter alinhamento, a gente precisa fazer alongamento para musculatura, para os tendões e ligamentos que estão ali na nossa região de tornozelo. Então, um teste simples que você pode fazer para saber se você tem alinhamento ou não é fazer isso aqui, ó. Vou lá, subir minha calça aqui. Olha só. Quando eu faço meia ponta, se
na frente do meu tornozelo, aqui, ó, essa região aqui. Se eu faço uma meia ponta baixa, tá vendo que fica uma curvinha? Essa curvinha significa que você não vai conseguir subir na ponta. Imagina eu lá, subindo na meia ponta com a curvinha. Tá vendo a curvinha lá na frente do tornozelo? É diferente isso disso. Para subir na ponta, eu preciso estar aqui, ó, a frente da canela alinhada com o meu pé. Por quê? Porque aí eu vou colocar a pontinha do pé lá e vou conseguir subir. Agora, se a minha meia ponta é sempre baixa, quando eu coloco a sapatilha de ponta, meia ponta baixa, quando eu coloco a ponta, eu não consigo chegar lá na pontinha do pé, porque eu preciso desse movimento para frente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é um teste para ver se você tem esse alinhamento. Como que funciona esse teste? Muito simples. Primeiro, coloca com a perna dobrada, ambiora assim, ó, e empurra o calcanhar para frente. Ah, beleza, consigo ficar reta. Não, mesmo assim, Mário, o meu fica para trás. Então, isso é um indicativo de que você precisa fazer alongamento para essa região aqui, para que a musculatura, os tendões que estão aqui, permitam que o seu tornozelo vá para frente, tá? Então, esse é o nosso primeiro princípio. Mas ele não é o único. Eu também preciso ter força. Se eu não tenho força para chegar nesse pontinho, nesse eixo de jogar o meu pé para frente, eu não vou ter força para subir na ponta. Sim? Então, ó, alinhamento, ou seja, alongamento do tornozelo. E eu preciso ter força para conseguir subir na meia ponta alta. Quando a bailarina consegue, né, a bailarina adulta, ela consegue ter alinhamento e força, aí ela já tem condições de colocar uma ponta no pé. Mas aí entra o terceiro critério. Será que ela com uma ponta no pé, onde na meia ponta ela tem 4 dedos de contato com o chão, ela tem esse espaço aqui, ó, de contato com o chão para dançar. Será que se eu colocar ela só com 2 dedos de contato com o chão, será que ela vai conseguir dançar? O que é esse fator? É a técnica. Quando a bailarina tem técnica, ela sabe executar os movimentos, com uma região de 4 dedos de apoio ali, com esse apoio no chão, ela consegue dançar bem, ela consegue fazer pirueta, ela consegue fazer pique arabesque, ela consegue fazer chané. Aí significa que a bailarina já tem a técnica. O que acontece quando a gente vai para a ponta? Normalmente, o nosso rendimento cai em 50%. O que significa isso? Que se na meia ponta eu consigo fazer uma pirueta, na hora que eu for para a ponta, eu vou conseguir fazer quantas? Meia. Então, o ideal é que na meia ponta eu esteja fazendo 2 piruetas, para que na hora que eu for para a ponta, eu tenha condições de fazer pelo menos uma. Porque senão, eu vou começar a fazer aula de ponta e eu vou me sentir frustrada, porque eu não consigo subir, eu não consigo ficar lá em cima, eu não consigo soltar a barra, eu não consigo fazer uma pirueta. Aí a bailarina começa a ficar frustrada e abandona o sonho de fazer balé. Sim? Então é muito importante a gente obedecer esses 3 critérios. Para você conseguir chegar na ponta, você precisa ter flexibilidade no seu tornozelo para chegar no eixo certo, força para chegar lá e se manter lá. Tem muita bailarina que faz coupé, né? Então fica com um pé só no chão e aí a meia ponta começa a descer, porque ela não tem força para sustentar. E eu preciso ter técnica, eu preciso já estar dançando bem na meia ponta para que eu consiga me desafiar na sapatilha de ponta.